Confederação Nacional dos Servidores Públicos hoje tem o grato prazer, alegria muito grande mesmo de receber o nosso amigo, um lutador de sempre, um batalhador de sempre, que é o Coronel Flammarion Ruiz, que é hoje vice-presidente administrativo e institucional da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. E também devo ressaltar que é presidente do Conselho de Representantes da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, né? Então, o Coronel Flammarion é um grande amigo, como eu já falei, é uma alegria receber o coronel, e agora com saúde, né? Que Deus lhe abençoe, que possa voltar bem, inteiro mesmo, para que a gente possa lutar, como sempre lutamos juntos, a favor do serviço público e do servidor público. E, acima de tudo, eu sempre disse e vou repetir, eu tenho um apreço muito grande pelos militares, né? Eu acho que eles fazem um excelente trabalho, um trabalho que não é valorizado e que é, na verdade, injustiçado. Eu queria, então, que o coronel Flammarion colocasse um pouco daquilo que é a entidade dele, a entidade que realmente luta pelo servidor no setor dos militares. Então, coronel, com a palavra e o nosso abraço carinhoso da sua volta aos nossos trabalhos. Na verdade, agora eu estou de novo nas lides e é muito satisfatório para mim estar aqui sendo convidado pelo Antônio Tutilo, que a gente tem trabalhado e sempre acreditado no desempenho do servidor público como um todo, do Estado de São Paulo, principalmente, e também do Brasil, porque, ao contrário do que muitas pessoas falam, de antemão lançando aqui já uma adjetivação, né, se não fosse o trabalho desenvolvido pelos servidores públicos em todos os níveis, eu acredito que dificilmente nós nos sustentaríamos como sociedade livre, como sociedade democraticamente instituída e assim por diante. É lógico que nós sabemos que sempre houve, né, desvios na categoria de nepotismos e coisas do tipo, que realmente, de certo modo, denigrem a imagem do servidor público. Mas esse tipo de ação, que a gente entende que deveria ter sido de longa data já trabalhado e evitado por parte dos governantes, de certo modo, não empana o brilho daqueles que arregaçam a manga e fazem o Estado andar, né, na educação, na saúde, na segurança pública, na administração como um todo, né? Então, essa é a nossa questão. Para nós, então, da Associação de Oficiais, dado que nós somos os servidores públicos militares do Estado, né? E de Estado, né? De toda maneira, nós nos sentimos muito honrados por esse convite, Tutilo, e a admiração é mútua pelo empenho que nós temos sentido durante todo o tempo, pelo carinho mesmo, pela dedicação que nós temos de separar esse joio do trigo. E o joio é tão pequeno que não se justificaria as ações pelas quais nós conhecemos as ações governamentais de todos os governos, que somente criticam e não elogiam e nem agradecem o esforço que o servidor público faz para que o Estado funcione a contento e atenda aos interesses de toda a sociedade. Como eu disse, a gente tem aqui um grande orgulho de estar aqui. Nós vamos falar algumas coisinhas da nossa associação. A nossa associação é uma associação bastante antiga, está fazendo 90 anos, né, nesse ano,
90 anos não são 90 dias, nem 90 semanas, nem 90 meses. É um longo trilhar que foi instituída em 1931, né? E daqui a pouco nós seremos uma associação de servidores públicos centenária, né? A associação em si chegará a 100 anos daqui a pouco. E nós nos valemos de uma condição muito interessante aqui na cidade de São Paulo e no estado, que a nossa associação está situada aqui numa área que é uma área da zona norte da cidade. Nós temos quase 100, um pouco mais de 100 mil metros quadrados de área total, e nessa área é incluída a parte social, esportiva. Também nós nos preocupamos em resguardar a exuberante área verde da zona norte, e hoje toda ela habitada, mas a parte da associação preservada, né, com fauna e flora diversificada, e a associação, por essa razão, é procurada para que as pessoas façam aqueles folguedos, né, necessários a fugir do que é a grande cidade e também no próprio estado, né? Então, nós temos uma infraestrutura completa de esporte e lazer, com uma moderníssima academia de musculação, inaugurada 2 anos atrás, um parque aquático com piscinas para todos os níveis de idade, inclusive uma delas coberta, aquecida, para práticas nos períodos mais frios, que a Zona Norte é geralmente sempre um pouco mais frio que a cidade, né? Temos quadras de tênis e temos a inovação agora do chamado beach tênis, né? Que é uma moda agora, todo mundo está muito feliz com o beach tênis, e nós temos várias quadras lá de beach tênis, atendemos a comunidade da polícia e a comunidade também da região norte, aqueles que vêm para a associação fazer esse momento de lazer, de afastamento das pressões que a cidade grande impõe a todos nós. Nós temos uma pista de caminhada também bastante interessante, um ginásio poliesportivo, 3 bons restaurantes, né? Espaço gourmet, quiosques, churrasqueiras, salão de festa. Nós temos um salão de festa que é primoroso, é o melhor da Zona Norte, que pode receber até 2.000 pessoas. Esse salão, ele se serve para múltiplas atividades, desde aulas, desde festa de noivados, casamento, e também algumas serestas que são promovidas por lá, com o convite de alguns artistas, e dança, e assim vai por diante. Esse patrimônio físico considerável da associação, ele, além de contar com essa sede social, ele também tem, fora da cidade de São Paulo, algumas colônias de férias, que já é uma situação meio démodé, mas nós damos muito valor por isso, porque as pessoas vão para essas localidades e lá eles obtêm assim um registro de vivência numa área, por exemplo, no caso de Campos do Jordão, numa área muito privilegiada, né, que nós temos lá, que pertence à nossa associação desde a década de 40, e construídas vamos dizer assim, pitoricamente, com casebres, né, que não seriam usados, que a gente chama de chalés, e esses chalés recepcionam o pessoal lá no Campo do Jordão. Mas também temos outras áreas, como, por exemplo, em Serra Negra, Águas de São Pedro, Boracéia, Praia Grande e São Roque. Todas elas são primorosamente tratadas e estão sempre em condições de recepcionar os associados. Isso não tem ocorrido com aquele rigor ou aquele vigor que nós gostaríamos por causa da pandemia, né? Por um outro lado, dessa área de lazer, e aí mexe muito com a questão da minha área, né?
mais precisamente por que eu agreguei a chapa do falecido coronel Chiari, é a parte institucional, onde nós somos porta-vozes, né? A associação é porta-voz na defesa dos direitos dos oficiais da Polícia Militar, que atuam no Estado inteiro, e nós nos posicionamos em relação às questões do interesse institucional e também da sociedade, que a sociedade que não tem uma polícia que atue, vamos dizer assim, tecnicamente, dificilmente é uma sociedade pacificada, é uma sociedade onde os direitos são garantidos para todos indistintamente. Então, essa preocupação nossa de estar representando esses interesses da oficialidade, nós estamos justamente mexendo com a liderança que assegura ao Estado de São Paulo aquilo que nós conhecemos de ser um Estado ímpar perante toda o Brasil, mas também com relação a outros países, né? Nós temos aqui um número de policiais militares muito grande. O Estado de São Paulo conta aí com, hoje, precisaria estar com um pouco mais de 100 mil, mas está com uma população cada vez mais crescente, algo próximo aí, segundo estimativas, a 45 milhões de habitantes, e tem uma polícia que, desde longa data, continua com os chamados 85 mil homens. Então, desde 15 anos para cá, nós contamos com o mesmo número de policiais, porque nós formamos, mas tem muita gente que aposenta, aquela história que nós já conhecemos. Além dessa questão da representatividade da associação, ainda temos o quadro de associados, que são civis, que moram geralmente próximos da associação e recebem a mesma atenção de todos os associados militares lá na nossa associação. Então, nós temos hoje aí algo próximo a 6 mil sócios, né? Um número significativo de civis e um número razoavelmente bom de policiais. Esta realidade leva à presença na associação, gira em torno de 12 mil pessoas, familiares, etc., que frequentam os cursos que nós damos lá, etc. E a gente pretende até ampliar para atender também algumas áreas que nós sentimos que não só o pessoal local, que não são militares, mas os próprios militares precisam que a associação avance. Então, essa associação que acolhe civis e militares em perfeita sintonia e harmonia, sempre, como você bem sabe, Tutino, você é uma pessoa que nós temos um carinho especial quando você vai lá, você sabe disso. Nós estamos sempre de portas abertas, né, para que o maior número possível de associados sejam atendidos. Nós também, pelas questões peculiares da nossa região, nós também nos comprometemos em atender comunidades locais, fazemos ações beneficentes. E o nosso departamento feminino sempre é muito ativo nisso. Por exemplo, nessa época de inverno, a gente já se multiplicou aí em fluir para a associação para ser distribuída agasalhos, né, cobertores, etc., porque a gente sabe que a situação, ainda mais na condição da pandemia, a gente sabe que na periferia da cidade graça o desemprego, graça a fome, o frio, etc. E a gente tem muito esta questão, né, de fazer coisas. Algumas situações são até peculiares, né? Como, por exemplo, a gente faz chá beneficentes para obter recursos para essa finalidade de atendimento social. A gente tem lá um pet clube da associação que se preocupa em juntar recursos e até materialmente ou em dinheiro para garantir aí entidades que tomam conta de gatos e cachorros abandonados, por exemplo, né? É uma atividade nossa lá. Também temos a campanha nós fazemos anualmente uma campanha que é muito interessante, que é Amor em Mechas,
que a gente faz uma parceria para doação de cabelo para a fabricação de perucas de pessoas que estão sendo tratadas principalmente com o câncer. Este comprometimento da nossa associação leva em consideração não só as coisas que estão à nossa volta, mas às vezes as coisas que estão até distantes, né? Como algumas casas que estão na Grande São Paulo, por exemplo, e assim a gente destina esse tipo de coisa. Fazemos uma noite de pizza também, com bingo, etc., em prol da nossa entidade. Nós temos uma entidade, o Estado ele teria obrigação de arcar com os custos de tudo nos nossos hospitais, e a gente sabe que não é bem por aí que acontece. Então, sempre a gente faz umas pizzas e uns bingos para garantir que a nossa instituição, chamada ProPM, que todo mundo contribui, quase toda a polícia contribui, para que o hospital tenha aquelas coisas secundárias, né? Do tipo papel toalha, papel higiênico, luvas, etc., e alguns equipamentos, né? Não só na área de médica, quanto na área odontológica, quanto também na área de atendimento propriamente dito, àqueles que têm mobilidade reduzida e são policiais ou não, e a gente faz esse trabalho. Para se ter uma ideia, nós temos 12 instituições pelas quais nós conseguimos, com esse projeto chamado Projeto Formiguinha, nós temos 12 instituições que a gente apoia com todo o carinho, com todo o respeito, porque as pessoas que são dirigentes dessas associações são checadas por nós e têm esse tipo de comprometimento da nossa parte. Para nós achamos que isso é um fato à parte, se justifica isso pelo que cada um entende que é a missão de cada pessoa e das famílias, etc., que participam, e mesmo nas condições limitadas de funcionamento que nós temos, como as condições da pandemia, a gente mantém isso daí porque entende que produz resultado, né? Entendeu? E produzir resultado para nós é muito, muito positivo, né? Eu fico feliz de ouvir essa explanação, porque, além de conhecer profundamente, eu tive a oportunidade de ser o primeiro técnico de acompanhar a Secretaria da Segurança Pública, e eu ia visitar a Polícia Militar, a Polícia Civil, e eu era analista da área de segurança. E conheci bastante o trabalho, e por isso que eu falo assim, com muito carinho, porque eu já percebia na época toda a importância da polícia, né? E que, inclusive, eu humildemente dei alguns treinamentos para a Polícia Militar, e lá no Barro Branco, e inclusive na Fundap, eu tive o orgulho e o prazer de dar um treinamento para todos os oficiais daquela oportunidade, e vou lhe dizer, aprendi muito naquele treinamento. Eu aprendi, porque, na verdade, eu fui transmitir o orçamento, mas aprendi porque a Polícia Militar, ela treina muito, ela forma muito e tem um quadro com muita capacidade. Então, esse trabalho espetacular que a Polícia Militar faz, eu sempre disse que ele é injustiçado, e nós temos que divulgar esse trabalho. E, além de conhecer o trabalho técnico, hoje eu vejo esse trabalho social magnífico que o Coronel Flammarion nos coloca, e que eu acho que é importantíssimo, importantíssimo. Ele falou bem, é uma missão de cada um de nós. Se cada entidade se dedicar um pouco a esse tipo de trabalho, o mundo vai ser melhor, o Brasil vai ser melhor. Então, eu falo com todas as letras que a melhor polícia do Brasil é a polícia do Estado de São Paulo. E, infelizmente, é aquela que é mais injustiçada, é aquela que recebe os piores salários. Isso nós estamos cansados de mostrar, e que é uma vergonha que o
o nosso governo não olhe para esse quadro que é lastimável, é lastimável. E eu quero dar os parabéns na pessoa do meu amigo, Coronel Flamarion, ao trabalho que a Polícia Militar desenvolve, e é um trabalho que precisa ser valorizado, e muito, e muito. Não adianta você, na hora de uma eleição, fazer promessas e não cumprir as promessas. Nós temos que cumprir promessas e temos que atualizar um salário digno dos policiais em São Paulo. Então, eu queria, infelizmente, o nosso tempo terminou, mas nós vamos ter outras oportunidades de abordar esse assunto e teremos outras ocasiões para debater. Eu coloco aqui, viu, Coronel Flamarion, uma necessidade de estarmos juntos. Já conversamos isso há muito tempo atrás, de divulgar eu faço questão de divulgar esse trabalho, faço questão de mostrar. Aliás, com muita propriedade, o Coronel Flamarion nos colocou já no seminário passado um trabalho que mostrava esse magnífico estado de coisas que a Polícia Militar coloca a serviço do Estado de São Paulo. Então, vamos continuar com isso, vamos divulgar mais, vamos trabalhar mais. Nós estamos aqui à disposição. A Confederação tem o orgulho de ter como filiada a Associação dos Oficiais da Polícia Militar. E nós queremos contribuir para que esse trabalho seja cada vez mais valorizado. Então, o meu abraço, Coronel Flamarion, muita saúde, muita paz e que você tenha uma energia muito grande para poder realmente contribuir com essa capacidade que Deus lhe deu. Eu agradeço ao amigo de sempre, Tutilo. Quando o Tutilo fala que foi aprender com a gente, eu não acredito, que nós aprendemos muito com o Tutilo. Tá? Quero dizer, Tutilo, que é um grande orgulho fazer parte dessa família da Confederação e estarmos inseridos no contexto de praticar o bem. É o ramo mais significativo da nossa associação lá, é praticar o bem. E nós temos uns motivos que são muito, muito interessantes para nós. Como eu disse, nós temos aí por volta de 85 mil homens hoje, que é o mesmo número que nós tínhamos há 15, pouco até mais do que isso, lá atrás do tempo. E continuamos fazendo das condições que nos são dadas da melhor forma. O fato de a gente ter que estar mais presentes na rua, no dia a dia, faz com que o nosso policial sofra uma ação de horários complicadíssimas. As pessoas pouco sabem dessa dificuldade, né? A gente pode até destacar algumas coisas. Por exemplo, nesse período da pandemia, os policiais militares se adoeciam, eram infectados, mais do que o pessoal de saúde. Por quê? Porque o policial vai enfrentar os contatos diretos com as pessoas sem saber como é que estão. E já quando você vai no hospital, na enfermaria e tudo mais, tem lá o álcool, tem lá a máscara, tem lá e tal. E o policial militar, muitas vezes, é obrigado a carregar a pessoa que está com problema, socorrer os mais variados incidentes e assim vai por diante. A gente entende isso como uma necessária obrigação de responder à altura a esses interesses todos da sociedade, com mesmo não tendo um número de pessoas suficientemente e razoavelmente remunerada para isso. Até outro dia nós estávamos em penúltimo lugar, né? E agora o estado do Piauí, em salário. O estado do Piauí deu 20% de aumento para o seu pessoal. Gente, a Polícia Militar de São Paulo, a melhor polícia do Brasil, hoje ganha o pior salário do Brasil. Nem Alagoas, nem estados pequenos, que não têm arrecadação quase nenhuma, tá certo? E São Paulo tem. Essa é a grande vergonha, tá? Eu acho que é do Estado, não é da polícia.
porque a polícia continua trabalhando, o 90 está aí para explicar esta realidade, e, lamentavelmente, né, de longa data para cá, né, nós estamos sofrendo essa dilapidação, que não é só uma dilapidação moral, uma dilapidação financeira, mas é também moral, porque mexe com aquilo que é o estado de vibração que você tem que resgatar do policial para ele fazer um bom trabalho. Esta é a grande lide da liderança que nós temos que ter enquanto oficiais, a nossa associação sabe bem disso, para carregar este piano. Bem ao lado da nossa associação, nós temos lá a Associação dos Deficientes Físicos, né, que todo mundo sabe, que são deficiências decorridas da ação em rua. E aí você fala, quantos são os deficientes? Eu vou falar um número que não existe em lugar nenhum do mundo. Nós temos por volta de 4.000 policiais deficientes físicos, nos mais variados segmentos, redundante do trabalho policial. Isso significa o empenho que a gente tem e as crises que nós precisamos superar. Não é um negócio simples. A nossa associação recebe também, além da própria EM, recebe também o apoio de quase todos os policiais, mas a sociedade não tem essa noção, não conhece, apenas aqueles que são nossos aparentados ou amigos próximos, como você, Tucílio, sabem disso. E é difícil isso, não é uma coisa simples, não é uma coisa que nós gostaríamos, né? Além do risco que tem na própria atividade em si, de tratar com quem você não imagina, daí ele saca uma arma e atinge terceiro ou o próprio policial. E é mais ou menos isso que ocorre, né? Então, tetraplegia, coisa do tipo que nós enfrentamos no nosso pessoal, significa o chamado suor e sangue, né, de uma profissão que o Estado nega a relevância dela em relação à própria sociedade. Desculpe ter me alongado, mas é apenas para nos inserirmos no contexto e procurar, obviamente, andar para frente e não olhar desesperadamente sempre para trás e ficar nos condicionando e tal. O policial vai lá, executa a sua missão. E esta é a grande máxima daquilo que é o esforço de cada qual para com o seu companheiro, o seu amigo, o seu indivíduo que paga impostos, etc., amigo, vizinho, etc., desconhecidos ou não, e que redunda no trabalho que nós desempenhamos e a estatística que nós temos, né? Mas é isso. Desculpe ter prolongado aí um pouquinho. Não, imagina. Eu acho que é importante, eu acho que essa divulgação, mostrando o verdadeiro trabalho que nós temos que fazer. Eu acho que nós temos que divulgar isso cada vez mais, porque isso não é nada que eu queira, vamos dizer assim, fazer aparecer uma entidade. Não é justiça. O povo precisa entender, a população precisa saber o valor e a necessidade que nós temos do serviço público, e em especial do serviço público militar, porque é um trabalho incrível, é um trabalho fabuloso que o povo não conhece, né? Então, nós precisamos divulgar. E foi ótimo essa explanação. Eu acho que nós temos que fazer ainda muito mais essa divulgação, e agradecemos demais a sua presença. Obrigado. E conte sempre conosco. A Confederação vai estar sempre ao lado dos oficiais da Polícia Militar como um todo, porque é uma instituição que merece o nosso respeito e a nossa admiração. Muito obrigado, Coronel. Deus abençoe sempre. Amém. A nós todos.